boa noite. No Globo Repórter de hoje, um pedaço do Brasil que ainda não entrou no mapa. Vamos conhecer o Vale do Peruaçu e suas gigantescas cavernas iluminadas pelo sol. 5 dias e 4 noites de caminhada. Uma viagem que ninguém tinha feito. Na aventura, pai e filho se juntam em missão quase impossível. Como medir as rochas gigantes e as cavernas onde caberiam prédios de 25 andares. E mais, o esconderijo do magnífico urubu-rei, o peixe sem olhos, a aranha que mata, o macaco que carrega um harém e a lucidez da Índia de 115 anos. Vamos acompanhar a expedição que traça a geografia desse Brasil subterrâneo. Céu azul, vegetação cinza. O gavião caboclo alça voo. Partimos. Sol de 38 graus. Paredões de rocha. Chegamos ao mundo proibido, onde só é possível entrar com autorização do IBAMA. Um mundo de vida delicada e rotina preguiçosa. Pequenos personagens num cenário gigantesco. Abrimos caminho entre a boiada até onde conseguimos chegar. O conforto do transporte motorizado tem limite. Daqui em diante, carro não vai. Para chegar até as cavernas do Vale do Peruaçu, só caminhando. E vão ser 5 dias e 4 noites. Isso nunca foi feito antes. Nunca foi feito. Embora te conheça o rio, o cânion quase que inteiro, mas conhece por partes. Nunca foi feita uma travessia numa expedição única. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos. 20 aventureiros, carregadores nativos da região, espeleólogos e pesquisadores dispostos a desvendar os segredos dessa terra e enfrentar uma jornada longa e árdua. As pedras soltas dificultam o apoio e exigem atenção. Ó, cuidado aí, a pedra soltando. Cuidado com quem vai na frente. Uma escalada de equilíbrio e força. Olha, tô com as pernas tremendo. E a mochila puxa para trás. Não acabou não. Ainda tem muito pela frente. A sequência de subidas e descidas se formou com os desabamentos das cavernas. Embaixo delas passa o rio, subterrâneo, até reaparecer brotando das pedras. Cada quilo nas costas parece uma tonelada nesta travessia. O peso é multiplicado pelo cansaço. No terreno acidentado, talento de contorcionista para transpor os obstáculos. Seguimos o caminho do rio e não somos os únicos. As margens do Peruaçu dão abrigo a um dos mais ariscos moradores do vale. E eles ficam nessas matas sempre? É, eles ficam mais nessa mata porque lá pra cima é muito quente e agora eles aproximam mais na beira do rio. O movimento entre as árvores atrai os olhos espertos do nosso guia. Foi lá em cima, lá, ó. José Santana se empolga. Nativo da região, poucas vezes ele viu o macaco guariba de tão perto. Os galhos quase sem folhas por causa da seca nos permitem uma visão privilegiada. Olha, ele tá mexendo lá em cima. Ágil, o bicho de pelos muito negros tenta se esconder no topo das árvores e nos observa, curioso. Quando percebe que não é ameaçado pela nossa presença, se exibe em saltos corajosos entre os galhos secos e finos. É um macho, adulto e forte. Ele é responsável por um grupo. Tem um grupo que vive nessa mata e vamos atrás dos outros. Devem ser fêmeas e filhotes. Esse macho é que leva todo o grupo para algum lugar seguro dentro da mata. Eles ficam procurando folhas de gameleira.
o alimento preferido dos guariba. Líder, o macho olha em volta, procura o pé de gameleira para indicar o caminho. Afastadas dele, encontramos as fêmeas. Elas têm o pelo cinza e são menores. O grupo normalmente tem várias fêmeas para cada macho. Um macho para 8 fêmeas, por aí. O guariba tem um harém, então? Não, é um harém, claro, é isso aí. Ele domina um determinado grupo de fêmeas e até outros machos que ficam submissos na história. Quer dizer, ele tem que dar conta de todo esse harém? Tem que dar conta, e até sexualmente, e ele estabelece território com fêmeas. Tal. O vigor sexual dos guariba pode ter inspirado a fé que os moradores da região têm nesta planta. É o cipó de macaco. Retorcido e emaranhado entre as árvores da mata, ele é procurado secretamente pelos homens. Foi muito utilizada pelos moradores aqui da região como um remédio afrodisíaco. Afrodisíaco? O que eles fazem com essa? Eles fazem o chá, né? A infusão. Eles retiram uma casca da árvore e colocam no fogo, né? Para ferver. E depois eles depositam aquele líquido, até mesmo na geladeira, para armazenar, colocam numa garrafa. E todos os dias eles tomam um copinho, de manhã, à noite. Análises da casca não comprovaram o poder afrodisíaco do cipó de macaco, sustentado apenas pela crença popular. E dizem que é bastante eficiente. Já provou? Não, ainda não. Entre o crer e o saber, muita distância. Os segredos do vale que se divide em cavernas apaixonam cientistas e deixam perplexos até os homens que nasceram na região. Como explicar o feixe de luz que colore de azul a entrada da gruta? A dança da fogueira que se contorce em tons de vermelho e se estica em fagulhas estreladas. Ou a imensidão da caverna. O povo falou que isso aqui foi o Rio Peruaçu que fez isso aqui, mas eu, por minha parte, eu não acredito que foi. Eu acredito. Isso aí tem milhões de anos, mas ele falar que não acredita... Bom, do meu ponto de vista, eu não acredito. E quem faria isso aí? Só Deus. Mistérios da criação. São muitas as perguntas sem respostas. Nosso primeiro jantar debaixo da terra é quase em silêncio. 20 homens exaustos. É gigantesca a tarefa de descobrir esse pedaço do Brasil que ainda não está no mapa. Poucas horas de sono antes de mais um dia de caminhada. A mata acorda eufórica. Os pássaros já deixaram o ninho. Hora de levantar acampamento e pegar a trilha. A travessia é penosa, muita água. A alternativa para atravessar o rio no trecho mais fundo serviu para batizar a caverna. Essa aqui é a gruta dos troncos. E o nome é exatamente porque sempre precisa colocar um tronco aqui para a gente ter passagem. São 2 troncos, a gente vai passar em pé em cima de um e segurando no outro. Podemos ir? Instáveis e corroídos pela água, os troncos se balançam durante a travessia. A bagagem vai de um lado ao outro num mutirão. Nas mochilas, equipamentos e mantimentos que não podem ser molhados. O esforço de equilibrista é para chegar a uma das mais belas cavernas do vale. Um a um, o grupo alcança a terra firme. Pronto. Vencido o obstáculo, a caminhada, pelo rio, pela mata, chegamos à Gruta Bonita. É a entrada para um mundo de formas e cores ocultas na escuridão. A sensação é de estar numa imensa geleira. São salões majestosos de calcário. Do teto descem as estalactites. Elas se parecem com lanças de pedra formadas ao longo de milhões de anos. E as cores? Branco, vermelho, verde. Parece que alguém jogou tinta sobre as rochas. O verde que a gente pode ver, ele está todo voltado para a frente da gruta, porque tem influência da luz
então desenvolve esse musgo, porque onde tem luz tem clorofila. O vermelho é a influência, é a dissolução de dióxido de ferro contido no calcário, que a água traz quando penetra no calcário e acaba dando essa coloração bonita. Luz e água. Luz e água, os dois responsáveis por esse tipo de delicadeza, por esse tipo de aparência. Encantamento para os olhos de Reinaldo. Justo ele, que não acredita na força da água formando as cavernas, se rende à delicadeza das rochas, que crescem como talos finos de uma planta. Como que pode, né? Isso aqui ela desceu de lá e veio formando pra cima. É coisa de encabular mesmo. São detalhes de uma arquitetura grandiosa. O brilho é o efeito da calcita, lapidada como uma joia antiga. Um oceano de formas diferentes. Isso aqui parece umas ondas do mar, isso aqui. São os travertinos, formações com 1 ou 2 centímetros de altura, que de perto parecem cordilheiras, muralhas em miniatura. Contraste em tamanho com os escorrimentos que se formam nas paredes. Bom, parece uma cachoeira de uns 50 metros de altura, caindo água para baixo. Só que paralisada aí, né? Só que paralisada, né? Cachoeiras e cortinas de pedra. Esculturas feitas pacientemente pela água, gota a gota. O que você espera do futuro disso aqui? É que isso aqui seja preservado para meus filhos verem isso aqui também, né? Vou ter orgulho de mostrar, vou estar bem velhinho, mas vou ter orgulho de mostrar. Feliz de quem já pode fazer isso. O pai registra o que o filho pode ver pessoalmente. Privilégio dos aventureiros. Sem olhos e sem escamas, o peixe mutante das trevas. Pai e filho juntos em missão quase impossível. Como medir as rochas gigantes? Daqui a pouco. Desbravar cavernas desconhecidas é um trabalho que um pai possa ensinar ao filho. José Ayrton é o chefe dessa nossa expedição e trouxe o filho de 21 anos. 2 gerações na mesma trilha. Uma parceria perfeita, que começou há muito tempo em casa. É coisa assim, de paixão mesmo, né? Ele conviveu com isso, né? Com capacete, com lanterna, com mochila, com corda, né? E ele era pequenininho e aqui em casa o Zé Ayrton já treinava ele. Os 3 pequenininhos, né? Aqui nessa sala a gente instalava corda com todo equipamento de rapel e funcionava como balanço. Então eles ficavam balançando. Com o tempo o Fabrício foi querendo aprender como é que subia, como é que descia e aprendeu toda a tecnologia do rapel, de escalada em caverna aqui no jardim de casa em Arva. Longe de casa, o pai é também um mestre de todos os passos. Eu já estraguei um coturno desse numa viagem aqui no Peruaçu. E chegar em casa e jogar fora. Porque corta a sola. Se corta a sola, cotovelo e braço corta com muito mais facilidade ainda. Então tem que ter muito cuidado. Não é evitar de cair. Tá proibido cair. Entre espinhos e rochas, seguimos o caminho das pedras em busca da vida que só existe aqui, onde o sol não consegue chegar. A única entrada de luz é aqui. Daqui para frente, tudo escuro. E é isso que faz com que os animais sejam diferentes. Também. Tem que acender a luz para a gente poder enxergar aqui dentro. Opa, e é fundo aqui. Fundo, tem que tomar cuidado. Água pela cintura, pedras pontiagudas. A Gruta Olhos d'Água tem 7 quilômetros de um labirinto subterrâneo. Esses condutos todos formados pelo rio.
todos eles formados pela água, né? Que vieram lentamente dissolvendo e esculpindo a rocha. Uma das provas disso são essas pequenas ondas que a gente encontra nas paredes, que a gente denomina de scallops, que são somente feitas quando existe um turbilhão de água bastante intenso passando pela caverna. Então quando a água passa aqui, passa com pressão. Passa com pressão. E vai abrindo canais. As marcas na parede mostram o que vem acontecendo há milhões de anos. O rio invadindo os túneis de pedra, trazendo para baixo da terra muitas formas de vida. Foi o que aconteceu com o bagre, um peixe muito comum do lado de fora, que acabou se transformando num novo ser das trevas. Ele não tem olhos e é albino, um adulto com cerca de 7 centímetros. Olha, ele é completamente cego e esse tom cor-de-rosa é o tom do próprio sangue do organismo, né? Ele não tem pigmentos. Você quer pegar ele na mão? Quero pegar. Mas cuidado pra ele não... Ele tem uma raspinha, mas ele não machuca, não. Ele tem umas garrinhas. Umas garrinhas que, inclusive, ele usa para poder raspar o sedimento de fundo, para escavar, né? Para encontrar os bichinhos que ele se alimenta. Ele se alimenta do quê? Insetos, que ele vai encontrar ou enterrados na areia ou sobre a água. Enfim, um organismo que é carnívoro, né? Fragilidade apenas aparente. Esse peixe, ele vive mais ou menos o dobro do tempo dos parentes de superfície, né? E por que isso? Por ter pouca comida nas cavernas, eles acabam tendo um metabolismo menos acelerado, menos intenso. Então, eles funcionam, como dizer assim, mais lentamente. E, obviamente, ele acaba se desgastando menos. Ele só existe aqui? Só existe nessa caverna. Essa espécie, né, ela é exclusiva desse ambiente e evoluiu aqui nessas condições, né? Ficou cego e sem pigmentação Isso. por falta de luz. Falta de luz e pela escassez de alimentos, né? Um exemplo de resistência. Uma criatura super evoluída que mudou o corpo para se adaptar à nova casa. Um lugar de bichos esquisitos, onde poucos se atrevem a entrar. No rastro dos veteranos, os mais jovens mergulham na escuridão. As descobertas exigem trabalho e técnica. Lição de pai para filho. Eu já ensinei para ele o que precisava. Agora, quando precisa de um lugar mais perigoso, é ele que vai e fica só observando. E carregar os pesos também. Então fica aí o trabalho pesado e... Sobrou para mim. A coragem segue a experiência numa aventura contra a lei da gravidade. O desafio está a 30 metros de altura. O objetivo é esse paredão. O pai quer as medidas, o registro do que a natureza esculpiu lá em cima. Preparado? Tá pronto? Vamos nessa. Vai. Com Deus. Tchau. Com Deus e com um amigo, companheiro de escaladas. Enquanto Fabrício sobe, José Ayrton acompanha de longe, orientando o filho pelo rádio. As mãos procuram o melhor caminho. Essa subidinha já é meio chata, hein? Aqui, né? Não tá com pedra solta? Tá bem solto aqui. Então toma bastante cuidado. O cenário parece de outro planeta. Formas da Lua e a cor de Marte. Depois por aqui. Dá pra subir com bastante segurança? Só dá uma recuperada no fôlego. Então, acaba de subir, que daqui dá medo. No topo da rocha, o rapaz recebe uma corda do amigo. Instrumento para medição. Quanto deu de medida em cima, Fabrício? Deu aproximadamente 8 metros de diâmetro. 8 metros de diâmetro, 4 metros de raio. Isso.
O que eu queria saber já está concluído. Podemos descer, tá hora de voltar. A descida é ainda mais perigosa, mais difícil de achar apoio. Falta visibilidade para encontrar o caminho. Tira para a direita, com Gustavo. Cuidado. O pai acompanha angustiado. Pôs o pé embaixo? Mas o trabalho de equipe vence o obstáculo. Aí, tá embaixo, graças a Deus. Daí para baixo, melhor descer de rapel. São 20 metros de descida no rapel. José Ayrton não aguenta esperar longe. Enquanto ele se aproxima do paredão, o jovem aventureiro desce sem problemas, para alívio e orgulho do pai. Vai, certo? Deu certo. Missão cumprida, né? Graças a Deus. Parabéns. A aventura está apenas começando. Na entrada das cavernas encontramos abrigos naturais. Enquanto a noite chega, uma corrente de trabalho para juntar lenha. Montar o acampamento. Hora de descansar. Mesmo cansado, depois de um dia inteiro de caminhada, dormir parece até desperdício. Uma caverna, com uma floresta aqui dentro e com vista para o céu. Em que outro lugar do mundo isso poderia acontecer? Redonda e enorme, a lua se exibe emoldurada por uma abertura no teto da caverna. Um banho de lua a 180 metros debaixo da terra. Urubu-rei, a magnífica ave que enxerga a 3.000 metros de distância. E a mulher das cavernas, a índia de 115 anos, passeia pela casa de seus ancestrais. Veja a seguir. Córrego encantado. Estamos em busca de um fantasma que não gosta de barulho. Até o cancã faz silêncio. Pássaro típico da caatinga, ele dá alarme do que se passa de estranho na área. Mas aqui não se arrisca a dar um pio. Chegamos. O guia caminha com cautela e avisa: o estranho ser do Peruaçu já notou a nossa presença. No leito do córrego, a água começa a borbulhar. Olha lá, começou a movimentar. E assim vai aumentando. São pequenas nascentes quase imperceptíveis que aumentam de intensidade quando se pisa nas margens do córrego. Não é o som, e sim a pressão dos pés no solo que revela a abundância de água aflorando da terra. Mas quem acredita? Os antigos falam que é o caboclo d'água, né? Que mora aí, nessa água aqui. Ele não gosta de ser perturbado. Ele não gosta de ser perturbado. É um caboclo assombrado, então. Pois acho que sim. Um fenômeno comum em regiões de cavernas. São os reservatórios subterrâneos que formam os rios, de que a gente depende até para mais comum das rotinas. Água gelada, mas ela é bastante limpa, não tem poluição desde a nascente do rio. Deliciosamente limpa. Para desenhar o mapa desse pedaço esquecido do Brasil, os pesquisadores precisam descobrir todas as rotas. Para onde vai essa água que some nas rochas? O Zé Ayrton quer saber, e nós também. O problema aqui é que as rochas delas se soltam. Ó, o tempo todo tem uma rocha solta debaixo do pé. Opa! Tudo bem aí? E aí? Oi. Tudo bem? Tá tudo bem. Eu vou dar uma descida ver o rio, mas melhor você ficar aí. Tá, eu aguardo aqui então.
E quando ninguém esperava, aparece o verdadeiro fantasma do Peruaçu. Essa é uma das que menos mete medo, mas é uma das piores. Do tamanho de um caroço de feijão. Frágilzinha, mas bastante perigosa. A aranha marrom é uma predadora das cavernas. Existem aranhas muito mais feias, maiores e que não chegam nem perto do problema que essa causa. O veneno dela é necrosante, né? E necrose é quando existe morte do tecido, então como se fosse um apodrecimento do tecido. A picada não dói, mas pode matar. Esta, felizmente, acaba de usar o veneno para conseguir o almoço. Um grilo com menos sorte do que a gente. Saímos ilesos, mas sem descobrir o caminho secreto do rio. Ele nasce à nossa esquerda, corre pelo meio das pedras e se infiltra outra vez. Então não tem jeito de passar e segui-lo, a não ser os peixinhos do rio. Para preservar as cavernas do Peruaçu, o mais importante é cuidar desta mata. É ela que traz o alimento, garante a vida no mundo sombrio das cavernas. O mesmo rio que abre caminho entre as rochas mantém essa mata verde o ano inteiro, mesmo nos 8 meses sem um pingo de chuva na região. São árvores bastante altas, tronco reto, à procura de luz fora do queiro, né? Praticamente uma mata que lembra uma floresta. No mesmo parque, diversas No mesmo parque, vegetações. dependendo da altitude e umidade, a gente tem floresta, mata ciliar, caatinga, cerrado. Rapazinho dos velhos na caatinga, o aribamba na mata virgem, na mata ciliar, o sabiá laranjeira busca alimento. E o jandaia de testa vermelha está livre dos predadores. Ameaçado de extinção pelo tráfico de aves, ele é raro de ser visto assim. Entre os paredões de rocha, muitas são as espécies protegidas. 1,80 m de envergadura. Visão privilegiada, capaz de ver um objeto de 30 centímetros a 3.000 metros de distância. Vocês podem ver a altura, é realmente inacessível onde ele constrói o ninho. Instinto de sobrevivência. Cada vez mais raro no Brasil, o urubu-rei aqui está longe da maldade humana. Cabeça colorida, porte de nobreza. Nos limites do Peruaçu, pode se mostrar, sem medo de ser alvo dos caçadores. Este reino também é refúgio de antigas majestades. Cara de índio, casa de branco. A reserva dos Chacreabá está na divisa do passado com o presente do Peruaçu. A influência de novas culturas não diminuiu a fé numa herança ancestral. Tudo que nós plantamos não é dela, e o que Deus dá, nós comemos não é dela, a riqueza só está tudo é nela. Na terra. É, isso aqui é a mãe da verdade. Filha da terra, Dona Ercina é a anciã dos Chacreabá. Me diz a justiça, meu irmão, que eu estou com 115. 115 anos de vida. Será que ela conhece os segredos das rochas do Peruaçu? Aqui morou foi muito filho de Deus. Hoje, casa de barro, fogão a lenha, chão de terra. No passado, as cavernas. Amanhã a senhora vai com a gente na gruta? Eu vou. Começamos uma viagem no tempo. Só um passeio ao mundo dos ancestrais para tirar Dona Ercina de casa. Vai laçando eu, bom, mas... Relaxando. Pronta? Com Deus adiante. Chegamos à área de proteção ambiental. A Índia se prepara para entrar num terreno sagrado. Nesse lugar. Esse caminho já foi feito muito pelos índios, né? É, aqui, porque aqui
Era nesse tempo, meu filho, tudo é brabo. É brabo, andar que nem viado, né? Escondendo, saltando noite. Juntos, encontramos um pedacinho do passado. Foi isso que os índios fizeram aqui? Fez retrato dos bichinhos aí, nas pedras. Desenhos feitos há 12 mil anos. Registros do cotidiano de uma tribo pré-histórica. É das caças que eles pegavam, né? Olha lá um peixe, né? Aqui tem um chinelo, né? A Índia reconstitui os hábitos dos antepassados. A pedra deles aqui molava. Eles usavam essa pedra? São marcas, né? Das ferramentas que eles faziam. Eu quero que seja, né? Aqui um jeito deles cortar aqui, ó. E assim afiavam as ferramentas. Que seja. A Gruta dos Caboclos é um dos 90 sítios arqueológicos já catalogados no Vale do Peruaçu. Isso aqui, meu filho, é dos índios primeiro que morou aqui, que descobriu uma porta lá, ó. Que diferença tem? Tem outra casa minha que essa? Melhor do que essa aí, só mesmo Deus que fez. Dona Ercina caminhou pelo passado do seu povo e nos agradeceu, à moda dos índios. Esse aqui é o chefe dos índios. Obrigado. Nada, pois é, meu filho. Eu não tenho leitura, não, mas meu pensamento Jesus me deu. Não tem um melhor do que outro, não. Nós todos vamos para um lugar sozinhos. O que vale é a nossa consciência e a nossa caridade. Os fantasmas do Peruaçu e a mais alta das cavernas. Veja a seguir. O nome é Claraboia ou Dolina. É um buraco no teto da caverna que permite a entrada do sol. Iluminando o imenso jardim de árvores e rocha, o dia chega, antes mesmo do sono ir embora. Manhã preguiçosa na Gruta do Janelão. Esta é a maior e mais bela caverna do Vale do Peruaçu, uma das mais claras do Brasil. São 3 claraboias, que fazem um jogo de luz e cores nas paredes. Saber exatamente a altura de uma caverna como essa parece algo muito complicado, mas uma solução simples resolve esse problema. Como é, Nivaldo? Uma solução caseira. Um balão de aniversário, soda cáustica e alumínio. A gente vai misturar a soda cáustica com um pouco de água para dissolver, introduzir alumínio e esses dois produtos geram uma reação química que vai produzir hidrogênio, que é um gás leve, e vai encher o balão e o balão vai subir. Quando a mistura começa a borbulhar produzindo hidrogênio, o gás passa através de uma mangueira até encher o balão. Preso a um carretel de linha, o balão ganha altura na caverna. Parece que está chegando. De tão alto, ele fica quase imperceptível no teto da caverna. Esta é a galeria central da Gruta do Janelão. Encostou no teto. A linha serve de referência para medir a altura. De 75 metros. Do teto até o leito do rio. Até o leito do rio. Aqui caberia um prédio de 25 andares. 25 andares. 25 andares. Grande na altura e nas esculturas naturais. Seria esta a cabeça de uma coruja ou de um duende? Esta outra é a perna de bailarina. Ela parece estar na ponta do pé, suspensa na boca da caverna. É uma estalactite com 28 metros de comprimento, a maior encontrada até hoje no mundo. Um tesouro geológico que por muito tempo foi protegido pelas lendas da região. O Peruaçu, ele fica aí, ó, nessa
direção aí. Dona Maria aponta a direção que ela não segue. Nascida e criada no Vale do Peruaçu, ela chegou aos 79 anos sem conhecer os salões subterrâneos. Que tal a senhora dar um passeio lá pelas cavernas? Eu tenho medo. Não vai. No tempo dela, ninguém ia. Aquele povo mais velho via muita coisa. Porque aquele povo mais velho era mais inocente, né? Inocente criatividade para imaginar o monstro das cavernas. É bicho feroz. Ele come gente. Ele mora na mata. É bicho na terra bruta aí, ó, no tempo que não tinha morador. Pior do que o bicho-homem, só a sucuri gigante. Quando dá do mês de setembro em diante, a hora que tem uma zoada, ele dá aquele estrondo dentro da terra, assim, 3 estrondos assim, que chega a treme. Por quê? Ninguém sabe. É a sucuri? Eu acho que sim. Gente é que diga, mas ela é um bicho encantado que tem lá. Numa terra de muitas rochas e cavernas, o estrondo poderia ser um desmoronamento ou a acomodação da terra. E a sucuri? Bem, esta existe mesmo e vive no rio, ou às margens dele. Elas procuram sair da umidade para esquentar sol aqui em cima das pedras. Mas essa é pequena. Chega a ter quanto? Tem delas aí que tem até 4 metros de comprimento. E ela é perigosa? Não, é mansa ela. Mansa, mas forte. Ela caça enrolando o corpo na presa até sufocar. Elas quebram os ossos todinhos aí que ela vai comer. Com a força do corpo? Da força do corpo. Pode tocar? Pode tocar nela aí. Opa! Aí ela, você viu, você tocou nela aí, ó. Não gostou nada? Ela não gostou. Quando a cobra se movimenta, revela o tamanho do corpo que estava escondido debaixo da pedra. Tão grande que ela parece pesada, lenta. Pura ilusão. A sucuri é rápida quando quer. Nos limites do Peruaçu, Ademar já se deparou com muitos animais selvagens, mas nunca imaginou que as andanças poderiam levá-lo a uma raridade. É aqui? É aqui, ó, tá embaixo aqui. Debaixo dos nossos pés? Debaixo dos nossos pés. Como é que o senhor achou isso aqui? Aí eu saí procurando água e de repente dei com ela aqui. Curiosidade a ponto de entrar num pequeno buraco, no chão, uma passagem apertada, quase secreta. Neste esconderijo milenar, um pedaço da história do Peruaçu se sustenta no estreito feixe de terra entre o salão de entrada e uma galeria logo abaixo. Rodrigo, é mesmo pré-histórico? É mesmo pré-histórico, maravilhoso o material, Ismar. É uma preguiça, tá? Está completamente fossilizada, né? Esse bicho deve ter aí seus 10, 12 mil anos, pelo menos. A maior parte dos ossos está grudada no teto e os que se soltaram não estão quebrados. É comum encontrar um fóssil assim? Não dessa maneira, Ismar. Aqui, esse bicho está muito bem preservado, né? A gente, inclusive, encontrou ossos que são raríssimos da gente encontrar inteiro. E olha aqui, algumas vértebras como essas aqui estão até mesmo juntas uma da outra. Essa descoberta, então, pode acabar com o elo perdido dos animais pré-históricos que viviam aqui. Com certeza, né? Esse bicho, por exemplo, era um bicho pastador, tá? E era muito diferente das preguiças atuais, que vivem em árvores. Como é que o senhor se sente sendo o descobridor desse tesouro da pré-história? Eu sinto muito emocionado. A preguiça pode ter sido trazida por uma enxurrada. É comum animais morrerem dentro de cavernas. Mortos ou vivos, os bichos são minuciosamente estudados. O biólogo pega um amblipídio, um parente da aranha. Ele é medido e marcado. Isso não machuca o bicho? Não machuca, não. Esse produto, né, ele não irrita esse bicho, não causa o menor problema para o organismo. E permanece aí debaixo de chuva, quanto tempo passar? Permanece, às vezes fica mais de um ano. Com a numeração vai ser possível estimar quantos desta espécie existem no Peruaçu. É muita experiência. Dona Maria se surpreende com a coragem dos pesquisadores e se preocupa. Como antigamente, eles podem encontrar nas cavernas algo pior do que aranha, preguiça ou sucuri.
o bicho-homem. Mas o bicho-homem hoje é o homem mesmo. O bicho racional que tem nas mãos o poder de destruir ou preservar a natureza. José Ayrton e o filho, Fabrício, já fizeram a escolha deles. Que tesouros estão guardados no Brasil subterrâneo onde o homem ainda não entrou? Daqui a pouco. Descoberto. No parque, catalogadas e mapeadas, já são em torno de 140 cavernas, certo? E a gente acredita que o potencial aqui é para pelo menos outro tanto. Quanto? Aproximadamente 300 cavernas, 250 cavernas. Os estudiosos acreditam que um dia isso tudo foi apenas uma caverna única. Ao longo de milhares de anos, o teto desabou e formou o cânion com 16 quilômetros de extensão. Os índios chamaram de Grande Estreito, em Tupi-Guarani, Peruaçu. No passado, esta era a paisagem da região, uma área plana, coberta de vegetação. E o desabamento do teto de cavernas é um processo que continua. Imensos buracos se abrem na terra, aumentando o cânion. Foi este o caminho da expedição. O desbravador das cavernas nos conduziu na viagem ao fundo da terra. Quando eu deito, eu fico pensando aqui nas cavernas, no lugar que eu já passei, eu tenho elas todas gravadas na cabeça. Aqui dentro, eu estou aliviando meu coração. Cativados pela natureza, lembranças de belas paisagens. Quando a gente vai chegando, que aquele arco vai se abrindo, é como se a gente estivesse entrando num outro mundo. Um mundo que José Ayrton levou para perto de casa. No Museu de Monte Sião, no sul de Minas, o porão foi transformado numa gruta artificial. Exemplo da riqueza que o país tem no subsolo. Água subterrânea. Talvez seja o bem mais importante do meio onde existe caverna. Porque nesses buracos que foram formados por água, muitos deles ainda estão cheios de água, que pode ser usado como água de consumo no futuro. No Vale do Peruaçu, a expedição fez medições e registros. Os estudos vão abastecer um relatório que será enviado à Unesco. Um pedido para que toda esta região seja transformada em patrimônio natural da humanidade. O reconhecimento de um vale encantado. Terra de uma gente apaixonada. Para mim, todo lugar do vale, para mim, é especial para mim, porque a vida minha é o Vale do Peruaçu.